A senhora falou aí, e hoje vamos falar muito sobre casos do dia a dia. Que aí as pessoas vão entender Sim. o nosso contexto e também vai entender porque a senhora ama tanto esse tema. Sim. Quando a senhora fala em relação a pegar no braço, eu vou trazer logo o nosso do dia a dia. Que é, menino, se comporte, Atenção física. senão vou lhe bater. Sim. Pega aqui. E aí vem a ameaça. Primeiro vem a parte física, porque Que é a pega pelo condição. braço, sacode. Depois vem a ameaça, vou lhe bater. Ou então vou lhe colocar de castigo. Se Sim. comporte, fique quieto. Este comportamento, qual abalo para uma criança abaixo de 10 anos? A gente não tem como mensurar qual é o abalo, né? Porque a gente está falando de um evento específico, a gente está falando de uma condição, né, de vida dessa criança. Então, a criança, ela não sabe que ela tem 10 anos. Ela só sabe que ela tem aquela vida. Então, se aquele evento ele foi apresentado uma única vez, causa um choque, causa uma estranheza. Se na minha vida inteira eu vivo um ambiente de respeito, de consideração, de entendimento, quando alguém vem e tem uma atitude agressiva comigo, aquilo causa estranheza. Mas se essa prática de conter, de ameaçar, de chantagear, ela é constante, a minha percepção sobre mim fica bagunçada. Porque há uma ideia, quando a gente fala sobre isso, de que é um merecimento. A criança mereceu passar por aquilo. Você fez, e uma criança que tem um cérebro ainda em desenvolvimento, ela é responsável pela própria agressão. Não é o adulto que não conseguiu se controlar, não é o adulto que não tem outras estratégias para manejar uma criança. É a criança que causou aquilo. Aí eu pergunto de novo, quem é que tem um cérebro desenvolvido na relação? Quem é que já deveria ter muitos mais recursos para lidar com a criança? É o adulto. Entendi. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar o seguinte, os efeitos é sobre a forma como esse indivíduo se enxerga. Então imagine se você tá com uma pessoa que se enxerga merecendo apanhar, merecendo ser agredida, entendendo que eu causei a minha agressão, eu causei a minha violência, eu causei isso. Então, eu sou tão ruim que não apenas causei o mal-estar da minha família, como eu também causei a minha própria agressão. Então imagine para um indivíduo crescer achando que ele merece apanhar. Achando que ele fez por onde para prejudicar uma família, porque ele mereceu, porque se não fosse você. E aí tem um termo que eu utilizo, né, no backstage, porque isso é um termo muito complexo, que é sobre agiotagem emocional, que é quando você enxerga o filho como um investimento. Então eu paguei a escola, eu paguei isso, eu paguei aquilo, eu fiz aquilo, você não está me dando aquilo outro. Ou seja, você não teve um filho, você fez um investimento e aquela pessoa, ela deve a vida dela a você. Então isso imagine, como é que eu vou pagar a minha vida? Como é que a gente paga a nossa vida? Não tem como a gente pagar a nossa vida, então a gente vai estar devendo o resto da vida. E isso, quando a gente fala, né, de uma relação, nós somos seres humanos, e seres humanos são seres sociais. O nosso ambiente familiar é o nosso primeiro contato com o mundo, né, os nossos cuidadores diretos. E se esses cuidadores diretos, eles trazem dentro dessa ideia de que você me prejudicou, de que você me deve, de que você... A criança, ela não vai questionar. Ela vai aceitar e ela vai entender, porque aquela é a linguagem que ela aprendeu. Então, por que para nós adultos é tão difícil aprender um outro idioma? Porque a gente está acostumado com aquele idioma materno. Por que a criança é tão fácil aprender e se desenvolver poliglota? Porque ela tem menos... O HD dela ainda está limpo, está novinho. Então, quanto mais ela convive em um ambiente em que a linguagem é da violência, mais a linguagem que ela vai saber utilizar é da violência. Então, o que é que a gente tem quando uma pessoa ela
A gente não está falando de um episódio de contenção. A criança, ela tá para quebrar alguma coisa, pegar alguma faca e fazer alguma coisa que ela possa se machucar efetivamente, né? Consumir um produto que seja tóxico, que vá contra a vida dela, eu preciso conter. Eu abraço. E tem cursos, né, de contenção física contra criança, para crianças, né? Como proteção. Então a gente tem que conter. Agora, se eu aperto para controlar, isso não é uma contenção de proteção. Isso é uma contenção de controle. E aí, uma vez, causa estranheza, mas todos os dias gera normalização, gera a naturalização daquilo. E aí, quando eu chego, por exemplo, no consultório que eu atendo, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres e uma grande parte são mulheres que sofreram violência sexual. A gente começa a questionar, mas por que que ela deixou isso acontecer? Mas volta para aqui para o conceito. A violência, ela é um produto de um meio. Então, a gente está lidando com pessoas que têm a sua percepção de si, que é a autoestima, violada desde o início. Então, essa percepção de si, né, essa autoestima, ela vai sendo construída, moldada, pautada no merecimento de uma agressão. Então, quando ela vive uma violência num relacionamento, é sobre aquela pessoa que violentou. Mas quem sofre uma violência doméstica, ela entende que ela mereceu. Ela entende que ela fez alguma coisa para merecer. Então, imagine isso. Um dia, 10 anos, 15 anos, uma vida inteira. E aí a gente tem processos transgeracionais, né? De que a mulher, ela passa, o pai, ele passa, e ele passa para o filho, que passa. Alguém tem que quebrar esse ciclo da violência.